Boa tarde, oficialmente a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína, faço parte do departamento de treinamento da Datamassi. Nosso encontro hoje ele é focado para a gente poder falar sobre os eventos de segurança do trabalho no e-social e o reflexo que essas informações elas trazem para a gente no PPP eletrônico também. O que a gente vai falar? A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de atendimento das NRs, envio dos eventos 2240, 2220 e 2110, cronograma de implantação do e-social, a disponibilização do PPP eletrônico, gerando esses dados, né, dentro dos sistemas de segurança e medicina. Na segurança, a gente trata sobre o 2240. Na medicina, a gente fala do 2220. Na segurança, de novo, a gente fala do 2210. Quem é 2240? Riscos ambientais. 2220, monitoração biológica. 2210, a ACAT, tá? A gente traz algumas dicas e a orientação para a emissão do certificado de participação, tá bom? Atendimento às NRs, gente, uma coisa que a gente tem observado bastante, né, durante o período e atendimento aí com os nossos clientes, é que o pessoal tem feito algumas confusões naquilo que diz respeito dos atendimentos, aquilo que a NR pede e daquilo que a gente vai enviar para o e-social. Eu costumo até brincar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Então, assim, tudo aquilo que está na NR continua em atendimento, uma rotina não substituiu a outra, né? Então, a gente precisa continuar atendendo a todos os dispositivos das NRs. Se eu tiver exposição, vou ter que fazer os meus laudos, mesmo que isso não reflita em envio para o ambiente do e-social. E aí, no e-social, a gente tem que analisar as informações daquilo que o layout ele pede para a gente. Então, onde eu vou me atentar àquilo que o layout pede? Fazendo a leitura do MOS. Janaína, quem é o MOS? É a sigla, né? MOS, Manual de Orientação do E-Social. Só de você entrar lá no Google, digitar assim, ó, Manual de Orientação do E-Social, ele já te direciona para a página automaticamente. Nossa, Janaína, são quase 300 páginas. Sim, vou ler tudo? Inicialmente, talvez não, mas vou me atentar àqueles layouts que fazem parte da minha atividade. Então, vou fazer uma leitura do 2240, vou fazer uma leitura do 2220, vou fazer uma leitura do 2210. A questão do que a gente vai lançar dentro do sistema, gente, depende de vocês. Vocês são os especialistas, vocês conhecem a empresa de vocês. A gente dá o suporte com telas e informações para que isso chegue no ambiente do e-social. Porém, a qualidade dos dados, o que vai entrar dentro do sistema, é a empresa que tem que saber. É a empresa que tem que analisar qual é o risco que ela está. Se ela optou por indicar que ela não vai ter risco, que é uma outra situação também. Então, tudo isso tem que ser analisado pelos profissionais junto com a diretoria da empresa, que é sempre quem acaba tomando a decisão final de como a gente vai prosseguir e enviar esses dados, tá bom? Então, o atendimento aos dispositivos das normas independem dos envios dos eventos ao e-social e devem ser observados, tá? O envio para o e-social é um reflexo daqueles laudos que a gente gerou ou da inexistência do laudo, né? Então, hoje, com essas atualizações que nós tivemos recentemente nas NRs, algumas empresas, se forem menores, dependendo do risco, acabam podendo fazer uma declaração de inexistência do risco, mas é sempre bom a gente dar aquela analisada. Realmente eu não tenho risco nenhum, né? E aí a gente vai fazer, gerar informação desses dados, mesmo com inexistência de risco, para poder enviar um 2240 com as informações necessárias para o ambiente do e-social, tá? Então, analiso qual é o risco da minha empresa e o nível de exposição de cada trabalhador. Então, as NRs, legislação trabalhista, legislação previdenciária, todas elas continuam aí a todo vapor. Inclusive, agora a gente corre até risco de multa, né? De não cumprir o envio para o e-social. O cumprimento da NR, tá aí. Se chegar um fiscal hoje, bater na minha porta e eu não estiver cumprindo a minha atividade, aquilo que é solicitado para minha empresa, corro o risco, sim, de ser autuado, tá?
Normalmente eles primeiro orientam, né? Mas dependendo do fiscal, isso é bem variável. Então é importante a gente se atentar, cumprir tudo aquilo que as normas trazem para a gente e entender aquilo que o e-social ele vai pedir, né? De informação, tá bom? Com relação aos envios dos eventos ao e-social, né? O 2240, o 2220 e o 2210. Esses eventos, gente, eles estão sendo recepcionados pelo ambiente do e-social desde outubro de 2021 com a entrada do grupo 1. Então, se a sua empresa, dentro daquela distribuição do faturamento, do tipo de empresa, está no grupo 1, a exigência, né, o e-social está aberto e recebendo informações desde outubro de 2021, conforme o cronograma. E a partir de janeiro de 2023 é que a gente tem a substituição do PPP em papel pelo PPP eletrônico, sendo gerado com base nos dados daquilo que a gente enviou. E é muito importante a gente se atentar ao prazo de envio de cada evento ao e-social também, tá bom? E aí a gente vai falando disso um pouquinho mais para frente. O que gerou muita confusão, essa questão do PPP eletrônico ter sido adiado do começo de janeiro de 2022 para agora, em janeiro de 2023. Com isso, foi feita uma pergunta lá no site do e-social, que lá também tem um monte de pergunta e resposta. Se você tem alguma pergunta na sua cabeça que ainda não foi respondida com relação ao e-social, entra nesse documento lá no site deles, baixa o documento, faz a leitura das perguntas que tem lá, às vezes a sua resposta já está lá. Se não tiver, entra no canal e faça a sua pergunta, porque eles respondem, e às vezes isso vira até algo que o documento vai ter como registro também, tá? Então, o que a gente tem que observar? Para envio do 2220 e do 2240, e agora a gente começa a separar um pouquinho os assuntos, conforme a FAQ do e-social, o que a gente tem? Foi feita a seguinte pergunta: no ambiente de trabalho, meus empregados não estão expostos a agentes nocivos. Então, era uma empresa que não tinha exposição a agente nocivo. Olha o detalhe, não tinha exposição a agente nocivo lá da tabelinha 24. Estou obrigada ao envio dos eventos 2220 e 2240? Olha a resposta do e-social: não. Empregadores que não possuem empregados expostos a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação desses agentes previstos na tabela 24 não estão obrigados ao envio dos eventos 2220 e 2240 até dezembro de 2020, ou seja, até que ocorra a implantação do PPP eletrônico em 1/1 de 2023. Assim, para a hipótese correspondente do código 0901001, que é o código que dá referência de que eu não tenho exposição, não há obrigatoriedade do envio 2240, mesmo ainda do 2220 até a efetiva implementação do PPP eletrônico. Então, o que a gente tem aqui? Para empresas que não têm exposição químico, físico, biológico, associação de saúde, né, alguma associação desses agentes, ela pode começar a mandar agora, né? Então, ela tem todo o fato gerador dela de janeiro, ela tem até o dia 15 de fevereiro para poder mandar 2220, 2240. O que a gente tem de exceção? Na CAT, 2210, eu já tenho que fazer as informações a partir da data da obrigatoriedade da minha empresa dentro do e-social. Então, empresas do grupo 1, lá outubro de 2021. 2 e 3, a partir de janeiro de 2022. E as empresas do grupo 4 estão entrando agora, né, em janeiro de 2023. Eles já entram com todas as rotinas de uma única vez, tá? Então, assim, gente, tem que ficar muito atento. Janaína, mas a minha empresa tinha exposição químico, físico e biológico. Quer dizer que eu estou em atraso? Quer dizer que você está em atraso, né? Então, a gente já tinha que ter mandado as informações desde quando a minha empresa estava na obrigatoriedade.
os auditores fiscais do trabalho têm falado, né, em eventos que a gente tem acompanhado aí, lives que eles têm feito, eles têm falado que como eles deram essa prorrogação e o PPP em papel está válido até o final do ano, não pode ser que a fiscalização passe um pouco batido nesse período de 2022, mas a gente precisa alimentar as informações. O ideal era mandar, né, desde da data da obrigatoriedade e a partir de janeiro obrigatório, porque até o próprio colaborador vai ter acesso a essas informações pelo meu INSS. Imagina, além do governo ficar em cima, agora o próprio trabalhador também vai poder olhar os dados dele e confirmar se realmente é com aquela exposição a qual ele efetivamente trabalha na empresa, né? Fora que às vezes eles não vão entender as nomenclaturas e vai ser aquela loucura para explicar. Mas a gente precisa ficar atento para poder mandar e alimentar essas informações, tá bom, gente? Então, assim, leiam o MOS, leiam perguntas e respostas, verifico o risco da minha empresa, verifico que grupo que eu sou, e a partir de agora a gente não tem mais opção. Eu preciso mandar todos os dados, tá bom? Na sequência, a gente traz aqui para vocês o cronograma de implantação do e-social que não sofreu alteração. O que foi adiado é a substituição do PPP em papel pelo PPP eletrônico, a quarta fase de eventos da parte dos eventos de SST continuaram seguindo seu cronograma normal. Grupo 1, 13 de outubro de 2021. Grupo 2, 10 de janeiro de 2022. Grupo 3, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, 10 de janeiro de 2022. Grupo 4, apenas que está entrando agora, janeiro de 2023, tá bom? Aí, com relação ao PPP, houve aquela questão da pergunta. Empresa sem exposição pode até começar a enviar agora em janeiro de 2023, tá bom? Como que vai ser essa disponibilização do PPP em meio eletrônico, né? Nosso perfil profissiográfico previdenciário, ele vai ser emitido exclusivamente em meio eletrônico para todos os segurados empregados, então quem está lá no regime geral da Previdência Social, trabalhadores avulsos e cooperados vinculados à cooperativa de trabalho e produção, independente do ramo de atividade da empresa e da exposição a agentes prejudiciais à saúde. Então, tanto a tabela 24, quanto quem não está exposto, a gente precisa mandar, tá? Em atendimento à portaria 313, de setembro de 2021, que foi alterado pela portaria 1010, de 24/12 de 2021, que a partir, né, de 1/1 de 2023, que a gente ia ter esse PPP eletrônico. O PPP eletrônico vai ser gerado a partir das informações declaradas no e-social. Então, o nosso 2240 tem que estar lá, ó, bonitinho, tá? Para períodos trabalhados a partir de 1/1 de 2023, o PPP em meio eletrônico substitui o PPP em meio físico para comprovação dos direitos aí do INSS. E aí eles não vão receber mais o PPP físico a contar dessa data. E aqui a gente tem outra confusão às vezes. Janaína, se eu tenho um funcionário que está lá, trabalha há 15 anos, 20 anos na minha empresa, com exposição a agente nocivo, que é o que o INSS mais analisa, né, para a questão da concessão da aposentadoria especial. Eu vou ter um ponto de corte com ele, gente. Até 31/12 de 2022, qual é a rotina que eu tenho que entregar para ele? PPP em papel, né? Então, eu vou precisar mandar essas informações do PPP em papel, entregar para ele, tá? Agora, toda e qualquer movimentação dele de janeiro de 2023 para frente, o INSS vai olhar onde? Lá no e-social, naquilo que a gente alimentou dentro do e-social. Janaína, mas eu mandei desde 2022, preciso mandar de novo se não teve mudança nenhuma? Não, gente. Se você já alimentou, se você já mandou a informação de 2240 lá para o ambiente do e-social, você não precisa mandar um novo se não teve nenhuma alteração. Agora, mudei o cara de cargo, mudei o cara de setor, mudou o risco da pessoa. Aí eu preciso gerar um novo
2240 e fazer o envio. Então, todas as vezes que a gente tiver mudança, eu tenho que mandar novamente, tá bom? Aí eles trazem uma observação que, considerando a necessidade de incorporar essas alterações na versão 1.1 do e-social, o PPP eletrônico estará disponível para visualização do segurado. Então, aqui a gente está falando no segurado, não em quem envia. É para o segurado que a informação vai ficar disponível a partir de 16/1, que é a data da implantação dessa versão 1.1, tá bom? Porém, se a sua empresa vai começar a mandar os dados agora, ele ainda não vai ter nenhuma informação, porque a gente tem até o dia 15 de fevereiro para poder mandar essas informações, né? Esses dados dos nossos eventos, daquilo que foi gerado no mês de janeiro. Mas ele já vai ter disponível lá a opçãozinha para ele poder clicar lá no meu INSS e fazer a consulta dessas informações aí do PPP eletrônico dele, tá? Agora, a gente vai ver de onde o sistema ele faz a leitura, né, das nossas informações, né? Então, quais são os sistemas que eu tenho que alimentar? Primeiro, a empresa tem que ter contratado junto com a Datamass o sistema de segurança e medicina para poder fazer a leitura, né, das informações para a gente poder alimentar 2240 e 2220, tá bom? Preciso ter segurança e medicina, tá bom? Então, sem os módulos de segurança e medicina, a gente não entrega 2240, 2210, nem 2220. A gente precisa ter esses módulos contratados aí para poder acompanhar a entrega desses eventos ao e-social. Agora a gente vai focar um pouquinho no 2240. Né? Então, a gente tem aí o 2240, que é a entrega dos riscos, né, a qual o trabalhador ele está exposto. A gente tem aí como trabalhar essas informações alimentando todos os dados dentro do sistema. E o 2240, a gente tem a questão da carga, tá bom? Então, a gente precisa enviar um 2240 de todos os trabalhadores ativos, tá? Então, gente, 2240, riscos ambientais. Eu vou levantar todos os riscos que eu tenho, eu vou analisar se os riscos estão constantes dentro da nossa tabela 24. Eu preciso fazer os cadastros dentro do sistema, os relacionamentos para poder montar o mapeamento, atualizar esses dados e compor tudo aquilo que o 2240 ele pede para a gente. Porém, gente, o nosso sistema de segurança, ele vai além daquilo que o e-social pede. Se eu for atender só o e-social, vou no básico. Mas a gente consegue gerar hoje um PGR dentro do sistema, um documento. A gente está trabalhando, né? E provavelmente numa próxima versão aí a gente já vai liberar para vocês a questão de poder elaborar outros laudos, como os laudos de insalubridade, elaborar laudo de periculosidade, elaborar um PCMSO dentro do sistema. E esses laudos, eles serão compostos por aquilo que a gente cadastrou previamente, né? Então, quais são os riscos, efetivamente, que eu tenho dentro da empresa. Então, se for só atender o e-social, vou só no básico ali, tabela, relacionamento, mapeamento, atualizo, mando 2240. Mas se a gente quiser fazer um controle e um acompanhamento desses riscos, é possível também ir fazendo os lançamentos dessas informações, tá? Então, para eu gerar um 2240 dentro do sistema, quando eu entrar no sistema da segurança do trabalho, o que eu vou ter que me atentar lá no módulo de riscos ambientais? Eu vou ter que analisar se o meu risco já está criado. Eu vou ter que criar a minha tabela de local de risco e relacionar o risco correspondente naquele local. Além de relacionar o risco, eu também vou ter que relacionar quais são os trabalhadores expostos àquele ambiente. Vou montar o meu mapeamento de risco, indicando o risco, a data de validade, quem é a pessoa responsável pelas informações. Preciso ter todas as descrições de atividades relacionadas ao trabalhador. Então, a gente pode fazer por cargo, né? E depois vincular isso ao trabalhador ou ao grupo, né, de pessoas que estão naquele cargo. Vou processar a atualização de informações lá no PPP, atualização, cadastro de exposição a risco. Tá todo mundo relacionado, tudo bonitinho.
vou enviar os dados desses trabalhadores através da galeria do E-Social S1.0. Né? Então, eu entro lá na galeria. Uma coisa importantíssima que vocês precisam definir na empresa de vocês. Qualquer pessoa manda o E-Social, porque essa pessoa precisa ter certificado digital. Então, o profissional que alimenta o módulo da segurança, ele vai ser o mesmo profissional responsável por acessar a galeria e fazer o envio dessas informações para o ambiente do E-Social. A gente vai indicar, né, esses dados através das liberações dentro do cadastro de usuário, tá bom? Rosângela, inicialmente, o E-Social, ele vai por uma questão de análise, né? Então, ele tem acesso ao seu KENAI, ele tem acesso ao seu FAP, ele tem acesso à sua folha de pagamento hoje, onde você indica lá o código da CEFIP, se você recolhe para uma aposentadoria especial ou não. Efetivamente, certeza de qual é o risco, eles não têm, mas eles podem bater na sua porta e fazer pedidos de documentações, né? Mas a partir do momento que você começar a fazer entregas da parte da segurança também, podem levantar mais suspeitas, tá bom? Então, a gente consegue ir trabalhando esses dados, tá? Qual é a primeira tabela que eu preciso olhar? Tabela de fator de risco. Então, vou lá em riscos ambientais, tabelas. Nessa tabela, a gente vai dar um número interno, a gente vai dar um nome, a gente vai falar qual é o grupo de risco dela e a gente vai atrelar o código dela junto com a tabela do E-Social. Então, lá a tabela de número 24, ela é composta por agentes que dão direito à aposentadoria especial. Então, não é todo risco que está constante na tabela 24. Não achei lá, eu vou ter que criar um único risco falando ausência de risco, tá bom? Isso não quer dizer que você não precisa fazer um laudo ergonômico, que você não precisa acompanhar suas máquinas. Lembra que eu falei? Atendimento de NR é uma coisa, atendimento de E-Social é outra. Uma coisa separada da outra, gente. Eu preciso fazer meus laudos e cuidar da saúde do meu trabalhador. Porém, o E-Social está focado na previdência, né? Na aposentadoria especial dos camaradas. Então, se a pessoa estiver exposta ao ruído, acima do que a legislação permite, a gente tem um custeio na nossa folha, dizendo que ele está exposto ao ruído e que eu vou mandar essa informação custeando, ele vai cruzar uma informação com a outra, ele vai analisar esses dados, porque ele vai ter o risco e ele tem as minhas medições. Então, ele vai saber se está dentro do que a legislação pede, porque, por exemplo, no ruído, a legislação fala que eu só posso estar exposta a 85 decibéis. Tenho 90, não tenho EPI, não falei que eu tenho um EPI que é eficaz. A conta não bate, tá vendo? Agora, eu tenho lá 85, tenho o EPI neutraliza, eu mandei isso, dizendo que está neutralizado, então a gente começa a conversar com as informações. E aí a importância de ter um profissional que saiba o que está fazendo, que seja da área da saúde, da segurança, né, que entenda, que saiba fazer as medições, que nos oriente qual é o EPI correto para aquela determinada situação, tá bom? Então, aqui a gente vai falar qual é o risco, a gente dá o nosso nome interno e a correspondência dele na tabela de número 24, qual é a avaliação que a gente usa, se for um risco com avaliação, né, uma avaliação que seja palpável, né, quantitativa. E aí, qual foi a técnica de medição que a gente utilizou, se a gente tem algum complemento. Então, todo e qualquer risco da empresa precisa estar cadastrado dentro dessa tabelinha. Lá em riscos ambientais, tabela de fator de risco. Além da tabela de fator de risco, o que mais eu tenho que criar? Os locais de trabalho e ambiente, né? Então, os locais de risco e o ambiente de trabalho. Os locais de risco, gente, depende da nossa estrutura. Pode ser baseado no cargo, pode ser baseado no setor, se todo mundo que está naquele setor
está exposto ao mesmo risco, né? Então, assim, o local de risco também é variável. Existe uma análise que precisa ser feita, um levantamento de riscos, né? Então, a gente consegue ir trabalhando nessas informações e montando o nosso cenário, tá? Então, todo local de risco precisa estar cadastrado dentro dessa tabela. E nessa tabela, o que eu faço? Eu já relaciono qual é o fator de risco dessa tabela, né? Então, eu cadastrei o local de risco ambiente de trabalho e vou lá e faço o relacionamento. Olha, o local de risco que eu chamei de treinamento está exposto ao risco ruído, né? Então, eu faço um relacionamento dessas nossas informações para a gente ir avançando na montagem do 2240, tá? Além da tabela de local de risco e ambiente de trabalho, eu vou ter que relacionar quem é o trabalhador que faz parte daquele ambiente, né? Então, eu vou para a próxima tela. E as telas estão lá na sequência, tá bom? Dentro de riscos ambientais. Eu vou pegar relacionamento do local de riscos versus o trabalhador. Então, eu peguei aqui, por exemplo, de um mecânico, né? Eu criei o local de risco de número 47 e eu falei que quem está exposto a este local de risco trabalha na empresa 001, no meu setor 2 e no cargo 400. Então, o que ele vai fazer, gente? Ele vai rastrear, né? Quem é da empresa 001, quem faz parte do setor 2 dentro da sua estrutura organizacional e que está alocado no cargo 400. E aqui, outra informação importante, vocês precisam conversar. Conversar com quem? Entre os colegas. Departamento pessoal, tem que conversar com a segurança, tem que conversar com a medicina, a gente tem que manter uma energia legal, vamos dizer assim. Não dá para a gente ir trabalhando, né, sem conversar com os outros departamentos, tá bom? Então, a gente precisa ter essa integração, porque nessa tela você precisa conhecer as informações, né? Você precisa ter todos os dados relacionados aí a essas informações, tá bom? Alexandre, a tabela agora é a 24, tá bom? Então, a gente tem aí essa tabela de número 24. Então, gente, eu preciso ter a informação dentro da nossa... Conhecer a minha folha de pagamento para a gente poder vir aqui e criar este relacionamento. E aí, a gente pode gerar o relatório de trabalhadores versus local e ver quem foi que o sistema identificou. Então, eu vejo lá que eu tenho o André, que é mecânico de manutenção e que está dentro daquela estrutura aqui. Ok, empresa 001, setor 2, tá bom? Outra informação importante que deve constar no nosso 2240 é quem é a pessoa responsável pelas informações constantes, né? Do laudo que foi feito ou até mesmo da inexistência do risco para quem não tem o risco, né? Quem foi o profissional que atestou aquelas informações. Então, a gente tem que entrar e fazer o cadastro, né, deste profissional, se ele tiver vinculado a um conselho profissional, qual é o conselho profissional dele, qual é a numeração desse conselho profissional. Essa tela tem sido trabalhada para a emissão dos laudos também, então ali, se o profissional que a gente está cadastrando é responsável pela emissão de algum laudo específico, tá bom? Então, a gente consegue ir trabalhando aí as nossas informações, tá? Cadastrei o meu fator de risco, cadastrei a minha tabela de local, ambiente de trabalho, vinculei o risco, relacionei os trabalhadores, a estrutura organizacional, àquela tabela de local de risco, ambiente de trabalho. Eu preciso criar o meu mapeamento de risco, onde eu vou definir qual foi a medição efetiva, qual é a classificação do risco, né? Qual foi a dose, a unidade de medida que eu utilizei para poder chegar naquele conceito. Qual foi a técnica de medição que a gente utilizou, qual foi a medição que a gente alcançou.
E aí vamos imaginar que dentro de um mesmo local eu tenho 3 riscos. Hoje a gente tem que ter 3 mapeamentos, um para cada risco, tá bom? Então eu coloco o local de risco e aí eu informo qual é o fator de risco daquele local e vou descrevendo todas as informações, tá bom? Fiz o mapeamento daquelas informações, indicando, né, qual se a gente usa EPI, se o EPI é eficaz, se é eficaz, qual é o tipo de EPI, qual é o CA do EPI, né, todas as informações lá, indico dentro do e-social se vai ter direito a recebimento, né, o custeio de aposentadoria, de aposentadoria especial, sim ou não, né, então vou vir aqui e vou seguir com todas as informações dentro do meu mapeamento, lembrando, gente, que aquilo que vai no 2240 efetivamente com mais detalhes é aquilo que consta dentro da tabela de número 24, tá bom? Então, se a gente não tiver, vou criar um único cenário sem exposição e mando apenas esse. Além do mapeamento de risco, finalizei todo o meu mapeamento, tá tudo ok? A gente também tem que se atentar para poder enviar um 2240 completinho e bonitinho, as informações de descrição de atividade, tá? Então, eu preciso verificar se o trabalhador possui a descrição de atividade vinculada aos dados aí do cargo, né? E trabalho as nossas informações e faço o relacionamento disso lá dentro do histórico de atividades. Essa opção de descrição de atividade está na opção no módulo de segurança chamada Perfil Profissiográfico Previdenciário. Tem lá a tabela para a gente escrever e aí depois que eu escrevi a descrição de atividade eu faço o relacionamento dentro do histórico, tá? Vou verificar a descrição de atividade, relacionar também aí as informações no histórico de atividade deste nosso trabalhador, tá bom? Então, a gente vem aqui e vai relacionando aí as informações, porque é campo importante para a composição do 2240. Vou atualizar essas informações lá dentro do perfil profissiográfico previdenciário, atualiza cadastro de exposição a risco, vou rodar essa ferramenta sempre que tiver alguma alteração dentro do mapeamento, para que o relacionamento seja feito no cadastro do nosso funcionário. Então, daqui, né? Eu tenho toda a estrutura montada em riscos ambientais e ele precisa finalizar dentro dessa tela de cadastro de exposição a riscos. A ferramenta do Atualiza gera para todo mundo, mas se eu precisar de uma individualidade, eu vou direto no registro do trabalhador, no cadastro de exposição a riscos. Finalizei todas essas informações dentro do módulo da segurança, a linha do 2240 já tem que estar disponível para mim lá dentro da galeria do e-social. Então, se o meu usuário tiver acesso à galeria do e-social, e aí eu volto naquela situação de definir corretamente quem é responsável por fazer o envio e a transmissão dos dados dentro do ambiente do e-social, tá bom? Então, a gente tem como ir trabalhando aí essas informações dentro do sistema também. Tá tudo ok, foi criado a linha, eu vou entrar lá dentro da galeria do e-social, entro lá no gerenciador do e-social, os eventos de SST tem uma telinha exclusiva para eles, então eu vou gerar o meu 2240, seleciono a empresa, seleciono o 2240, avanço, ele vai trazer a linha de todos os 2240. Gente, 2240 precisa ter tipo uma carga. O que é essa carga? Todo mundo, todos os meus funcionários precisam ter pelo menos um 2240 enviado para o ambiente do e-social. Diferente do 2220, que eu não preciso mandar uma carga, eu vou mandando a partir de agora, né, a realização dos exames, desde o admissional, periódico, mudança de função, retorno de afastamento, demissional. Então, todos, né, esses eventos da medicina não precisa de carga, mas 2240 precisa ter. Todo trabalhador tem que ter, no mínimo, um 2240. E a partir do envio de se eu tiver mudanças, vou acrescentando informações, né? Vou implementando todas as mudanças e o histórico de vida dele de risco ambiental vai estar lá dentro do e-social, tá bom?
Eu posso mandar somente uma linha, seleciono só aquela linha e clico em transmitir, ou eu posso ir mandando em lotes de 50, que é o que o e-social vai recepcionando. Lembrando que eu preciso ter quem? Certificado digital para fazer a transmissão. Quando a gente clica em transmitir, gente, ele vai trazer a mensagem de que vai ser gerado o lote do 2240, continuo sim. Confirma a geração do lote, digo que sim. Seleciono o meu certificado digital para fazer a transmissão. No que eu faço a transmissão, ele já me dá um retorno se a minha internet estiver de boa e o e-social recepcionando também. Então, após o envio, ele vai gerar o protocolo e o recibo de entrega. Se eu acessar o portal do e-social, posso consultar esses dados enviados para o trabalhador também. Se no retorno desse protocolo vir uma mensagem de erro, avalie a mensagem. Então, a gente tem que tentar ler a mensagem, nem sempre ela é tão clara, tá bom? Mas isso depende do retorno que o e-social dá, e aí a gente vai tentando, às vezes é data, algum campo divergente. Corrijo a informação, reenvio o evento até que eu tenha um recibo ok. Então, assim, se o meu recibo não tiver ok, eu não cumpri a obrigação. Então, eu tenho que ter um recibo ok para cumprir aquela obrigação, tá bom? Então, gente, 2240 é o que vai dar suporte, né, de informações para alimentar o nosso PPP eletrônico. Então, o nosso PPP eletrônico, o trabalhador, ele vai ter uma visão lá dentro do meu INSS das informações relacionadas aí aos dados, né, vinculados àquilo que a gente mandou e da exposição dele, tá bom? Próximo layout, 2220. O 2220 acaba sendo um pouco mais tranquilo, né? Ele é o nosso ASO, monitoramento da saúde do trabalhador. Por que ele é um pouco mais tranquilo? Porque eu não tenho que dar carga, então eu não tenho que correr atrás dos periódicos da galera. Se eu não mandei nada, né? A partir de agora eu tenho que mandar, não tenho para onde correr. Então, todo o exame que eu tiver, admissional, periódico, mudança de risco, retorno de afastamento, demissional, dentro de janeiro, a gente vai alimentar as informações daquelas pessoas que tiveram a ocorrência. Não tenho que mandar o passado, né? Não tenho que mandar nenhuma posição atual, mas a partir de agora, preciso mandar todas essas informações. O prazo de realização dos exames continua o mesmo, né? Então, admissional antes dele começar as atividades, vai voltar de afastamento um dia antes dele voltar, periódico dentro daquilo que está descrito no nosso PCMSO, né? Demissional, 10 dias após o demissional. E aí, o prazo de envio para o e-social é que dá uma margem maior para a gente poder lançar dentro do sistema e fazer a transmissão, tá? Então, dentro da medicina, o que eu preciso olhar? Cadastro de responsável pelo PCMSO, se porventura eu tenho, e o cadastro de atendente, que é o médico que examina. Vou cadastrar exame complementar, então aqueles exames laboratoriais que são realizados, eu preciso cadastrar e vincular a tabela. Se eu não me engano, a de número 27, né? A gente faz aí o relacionamento da tabela. Vou verificar o local de risco, né, que por enquanto dentro do módulo de medicina a gente chama de grupo de exposição similar, mas a gente está trabalhando numa unificação das nomenclaturas para ficar mais fácil, tudo vai chamar local de risco. E vou indicar a periodicidade do exame clínico complementar. Vou fazer o relacionamento desse local com os trabalhadores e aqui nessa estrutura a gente pode aproveitar tudo que a gente fez na segurança, não preciso fazer de novo. Vou lançar o exame clínico e complementar e enviar os dados para o ambiente do e-social também. Então, vou analisar se eu tiver médico coordenador do meu PCMSO. Eu vou vir aqui, vou cadastrar quem é o médico e vou relacionar ele com a empresa a qual ele é responsável por aquelas informações. Então, lá dentro da nossa parte de exames médicos, eu vou fazer o cadastro desse nosso profissional, tá? Vou cadastrar o atendente é o médico que carimba o meu ASO, né? Então a gente vai trabalhar aí essas informações, né? Carimbando as informações aí do ASO, então quem é o médico que deu o apto ou inapto.
Exames complementares, gente. Então, aqueles exames que estão vinculados lá, descritos no nosso PCMSO, eles precisam estar vinculados aqui. E com a tabela de procedimento diagnóstico vinculado a ela também, tá bom? Então, eu vou dizer qual é o meu nome interno e qual é o nome dentro da tabela de número 27, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errada, vai lá no MOS e pega de lá. Dentro do sistema tá certinho, tá bom? Então, a gente precisa fazer o relacionamento aí dessas informações, para isso subir certinho dentro do ASO qual foi o exame que ele fez. No local de risco, eu vou importar essas informações do módulo da segurança. Quando a gente entra nessa tela, tem um botãozinho chamado atualizar. Então, eu trago o local de risco para o grupo de exposição, como eu visualizo os riscos. E na medicina, eu vou ter que colocar qual é a periodicidade que eu realizo um exame clínico e quais são os exames complementares e a periodicidade de realização desses exames complementares também, tá? Então, a gente precisa vir aqui e fazer o lançamento, né, dessas informações, tá? Fiz o relacionamento do local com o trabalhador, a gente tem o relatório, né, de grupo de exposição similar versus trabalhador para a gente dar o check. Gente, às vezes eu sei que é legal a automatização das informações, é o máximo, eu acho show de bola, mas a conferência de alguns dados é importantíssimo para ver se a gente relacionou certo, se a gente se atentou àquilo que a gente ia lançar. E o sistema é cheio de relatórios para a gente poder fazer essas conferências, então verifiquem se veio tudo certinho, tá? Aí, eu tô lá com o ASO, né, das informações, e vou fazer o lançamento desses ASOs. Se tem só exame clínico, vou lançar só o clínico. Tem algumas empresas que não têm exposição e acaba não tendo exame complementar, não tem problema. Vai lançar só o clínico e alimentar as informações do clínico. Se tiver complementar, Janaína, eu faço 30 exames complementares. Gente, a gente tem que lançar os 30 exames complementares, tá bom? Porque aí todos os códigos vão compor as informações, né, do nosso ASO, na hora que a gente for gerar o 2220 para fazer a transmissão para o ambiente do e-social, tá? Então, gente, o exame médico precisa ser cadastrado aqui, tá bom? Então, para a gente poder ter um 2220 sendo gerado, é daqui que a informação vai sair. Então, eu lanço o clínico, lanço todos os complementares, e eu não vou mandar um 2220 para cada lançamento, tá? O clínico é como se fosse o guarda-chuva, que eu vou colocando todos os complementares e gero um 2220 único, né? Aí, novamente, estando tudo ok, vou lá dentro da galeria do e-social de novo, gerenciador do e-social, eventos de SST, mudei do 2240, fui para o 2220, seleciono lá os trabalhadores que eu quero mandar, seleciono o meu certificado digital e faço o envio das informações, tá bom? O 2220 ele é menos complexo do que o 2240. O 2240 dá um pouquinho mais de trabalho, né, pra gente aí nessas nossas informações. E aí o 2220 a gente também faz a transmissão, se deu alguma mensagem de erro, volto, corrijo, gero de novo, tá bom? Então, a gente tem aí essa opção de gerando sempre que renovar, né, um exame, a gente manda a informação. Ontem, no evento que eu assisti, até perguntaram pro auditor, né, pro João Paulo, o que faria no caso de um exame demissional em que precisava ser realizado, que estava fora daquela questão, daquela janela que a gente tem no periódico, né, tinha fugido o demissional e que a pessoa não apareceu para fazer o demissional se a empresa corre o risco de ser autuada, né? Eu achei interessante a resposta dele, porque ele falou assim que isso foge um pouco da governança, né, da empresa na questão do demissional, porque mandou o cara embora e aí a pessoa ela não apareceu para fazer o exame demissional, mas mesmo assim a empresa ela tem que ter documentação de que ela tentou entrar em contato com o trabalhador, tentou ir atrás dele, mandou comunicações, comprovou que ele recebeu lá a orientação de fazer o exame demissional. Então, ela tem que se resguardar de documentos para que, se tiver algum questionamento, ela fala assim, olha, eu tentei, mas ele não apareceu.
né? Então, ele falou assim que o olhar da fiscalização não vai ter multa, né? No caso do demissional. Agora, um admissional, você não tem um admissional porque o trabalhador fugiu, não deixa ele trabalhar, né? Aí, aí a gente não tem argumento. Mas no caso do demissional, tem essa questão da pessoa sumir, às vezes, e não aparecer para fazer o exame, né? Então, a gente acaba não controlando, tá bom? No demissional. O restante tá tudo sobre a nossa governança. Então, a gente pega o camarada lá pela orelha, assim, ó, tô brincando, não vai bater em ninguém. Mas chama ele com carinho para ele poder fazer o exame. Outra coisa que eu achei interessante lá, que às vezes é bastante dúvida aí do pessoal, fiz o periódico, né? Tá dentro daquela janela dos 90 dias, dos 135 dias, mandei a pessoa embora. Eu preciso replicar o periódico dele? Não preciso replicar o periódico. Só no periódico já atende. Mandei ele embora, beijo e tchau, tá bom? A gente se vê aí numa próxima, tá? Então tem essas duas situações aí relacionadas ao demissional, beleza? Então, gente, monitoração é isso. ASO, mandei, enviei num próximo periódico, numa mudança de risco, afastou, retornou de afastamento, aí a gente vai tratando novos envios. Lembrando, não preciso da carga, tá bom? Vou mandando conforme a demanda. O próximo, gente, é o 2210, que é a CAT. A CAT não tem essa questão de começar a mandar agora. Quem não mandou já não está cumprindo o prazo, tá bom? Para poder cadastrar uma CAT dentro do sistema, eu preciso passar, né, pela tabela de dias debitados, tabela de causa raiz, cadastrar o acidente e enviar os dados. Então, uma coisa interessante, o envio da CAT segue desde outubro para quem é do grupo 1, janeiro, grupo 2 e 3. Só o grupo 4 que entra agora em janeiro de 2023, o restante tá tudo lá o ano passado. Então, todo e qualquer acidente que vocês tiveram em 2022 é no E-Social que a informação tem que ser enviada, tá bom? Aí eu passo pela tabelinha de dias debitados, que é uma tabela obrigatória para cadastrar a CAT, tabela de causa raiz também, mais para fins de relatórios, né? E aí eu vou pro cadastro do acidente propriamente dito, né? Então vou passar por todas as abinhas: geral, local de acidente, descrição, investigação, conclusão, testemunha, plano de ação. Se eu tenho fotos, se for acidente de trajeto, vinculo a informação do acidente de trajeto também, tá? Então faço todo o cadastro do acidente conforme aquilo que eu investiguei e mandei aí as informações. Lembrando que o prazo para envio da CAT, tive um acidente, primeiro dia útil, né? Se morte, de imediato, né? É o que a legislação fala. É possível de cumprir? Tem hora que sim, tem hora que não, né? Mas o quanto antes a gente tem que mandar, e pedindo a Deus que a empresa não seja autuada, mas eles sabem também das deficiências, né? Para a gente, às vezes, conseguir um atestado com CID, às vezes o trabalhador está grave, o médico que está atendendo não quer emitir um documento ainda sobre referente àquela situação, né? Então, por conta disso, eles acabam tendo um olhar mais carinhoso, né, para essas informações. O que eu não posso fazer é não mandar, tá bom? Então, tive um acidente, preciso fazer o envio. Cadastrei o acidente, aí eu vou para a mesma tela, né? Tudo termina lá dentro da galeria. Então, tudo ok. Entro lá nos eventos de SST, seleciono a empresa, seleciono o evento para a gente poder fazer a transmissão das informações. Seleciono o certificado e faço o envio dos dados alimentando também, tá bom? No retorno, o número da CAT agora é o número de recibo do E-Social. Antes, dentro da CAT Web, ele dava um retorno para a gente. Agora, o número de recibo o número da CAT é o número de recibo de retorno do E-Social, tá bom? Então, se a gente precisar fazer uma reabertura de uma CAT, é o recibo da CAT inicial que a gente utiliza para poder fazer essa reabertura, tá bom? E aí, no material, a gente colocou algumas dicas também, né? Caso, se porventura acontecer alguma coisa, né, que a linha do evento não for criada, você pode ir lá na galeria, dentro de ferramenta de análise de base conceitual,
E lá agora tem a opção verifique eventos de SST da competência tal. Aí você informa a competência e ele cria as linhas que você precisa, tá bom? Então ele vai gerar os eventos aí. Se porventura não for gerado automático, o sistema está preparado para gerar automático, mas às vezes acontece, né, gente? Nas melhores famílias. Então, se não gerar, tem a ferramenta para auxiliar. Se porventura eu tinha uma linha parada lá de algum momento do passado que eu não vou mandar agora, a gente pode limpar essa linha, né? Então a gente entra lá no gerenciador, seleciona a linha, clica no limpar e pode rodar a ferramenta para vir a informação nova e atualizada. Se acontecer de dar problema no retorno, alguma coisa, e o número do recibo não conste na galeria, você pode consultar o número desse recibo lá dentro do portal do E-Social, entrar no gerenciador do E-Social, localizar o trabalhador e o evento, clica no botãozinho informar recibo e traz a informação para dentro do sistema também, né? Então, isso também é possível. Caso o retorno do evento não venha de imediato, porque aí a gente depende de internet e da base do E-Social também lá recepcionando, você pode clicar no botãozinho pesquisar lotes e ficar lá no botão solicitar resposta, solicitar resposta, solicitar resposta, até que alguém te responda, né? Então tem essa opção aí também. Existe uma tela para consulta de movimento individual, né? Então quero saber os eventos de um determinado trabalhador. Entro lá na galeria, gerenciador do E-Social, consulta de movimento individual, informa o registro, traz a capivara do nosso funcionário lá dentro do E-Social, tá bom? E na tela de eventos pendentes, a gente também tem lá dentro da galeria, né, do E-Social, gerenciador do E-Social. Se a gente quer saber alguma coisa, né, de informação de eventos que não foram enviados ainda, foram inseridos dentro do sistema de origem, mas estão parados dentro da galeria, né, a gente pode ir trabalhando as informações, né, dos envios que estão pendentes e fazer o envio para o ambiente do E-Social, tá?